dia, tudo bom? Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um recurso pedagógico bem interessante, que são os filmes, as animações. Eu sempre tenho divulgado aqui no nosso canal recursos pedagógicos com a contação de histórias, através dos contos de fadas, através das fábulas, mas também através de filmes. E hoje eu trago como sugestão o filme Rio. O filme Rio traz em si uma beleza encantadora, mostrando a nossa biodiversidade. Eu me chamo Márcia Helena e eu quero conversar com vocês hoje, não só acerca desse enredo que traz a valorização da cultura brasileira, mas principalmente o seu tema principal é a biopirataria. E eu queria fazer alguns comentários para você, professora, professor da educação infantil e do ensino fundamental. Eu acredito que este filme possa abrir as tuas aulas acerca desse tema. Então vamos lá. Mais uma vez, eu me chamo Márcia Helena e eu espero que você goste dos nossos comentários, das nossas ideias acerca desse trabalho. Bom, primeiro eu quero contar para vocês, de forma resumida, o enredo, a história desse filme. O filme Rio já foi lançado o 1 e o 2. Vamos conversar sobre o 1, que é quando as duas ararinhas se conhecem, porque no filme 2, o casal, as duas araras já formam um casal e já tiveram filhos. É a continuidade. Ambos os filmes trazem esse tema muito importante, sério, e que é negligenciado, inclusive, pelos órgãos de fiscalização aqui no Brasil. Então, vamos conversar acerca do primeiro filme. Bom, o primeiro filme traz a história de uma arara macho chamado Blue, que foi capturada aqui no Brasil por biopiratas e que estava sendo transportada para outros países, no caso, os Estados Unidos. Aqui vale um parêntese. Os nossos animais, o nosso material genético, os nossos recursos biológicos, também vegetais, fungos e assim por diante, saem do Brasil, por exemplo, da Amazônia, indo para o Sudeste e do Sudeste para os Estados Unidos e países da Europa. Voltando ao filme, a gente tem a ararinha azul, que é o Blue, junto com outros animais capturados, sendo levado para os Estados Unidos. Então ele cai do avião ou se perde e uma moça encontra a caixa com esse animalzinho ainda pequenininho, engaiolado, e ela salva a vida dele e fica com ele, cria na sua casa. Então Blue é domesticado e o nível de domesticação do Blue é enorme. Você vê em diversas cenas ela conversando com o animal, eles se alimentam juntos, eles conversam, eles fazem companhia um ao outro. Ele conversa, como muitos animais do grupo das araras têm essa habilidade de aprender algumas palavras do nosso vocabulário. Bom, um certo dia, ela, a proprietária, digamos assim, a cuidadora do Blue, ela tem uma loja e ela recebe um cliente que é um ornitólogo. Ele, fazendo suas pesquisas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, sabendo que ele tem um exemplar da mesma espécie da ararinha azul, fêmea, e ela não tem com quem se acasalar. Se ela não tiver filhotes, a espécie será extinta. No caso aí do filme, a ararinha azul está sendo colocada como alto grau de risco de extinção. Muito bem. E aí ele tenta convencer essa moça a vir para o Brasil, trazendo a sua arara macho, para se acasalar com a dele, para que tenham filhotes e a gente possa ter aí ainda exemplares dessa espécie. Isso é um fato real, entre aspas. A ararinha azul já foi considerada extinta. Nós temos a arara azul e a ararinha azul, por conta do porte menor. São nomes populares, A gente está fazendo aqui referência ao nome popular e não ao nome científico. Também é outro ponto que você pode trabalhar se você já está no ensino fundamental, trabalhando o filme com estas crianças. No caso da educação infantil, o trabalho é muito lúdico, mas você pode sim
fazer surgir nas crianças a curiosidade, o amor e o respeito pela nossa biodiversidade. Muito bem, continuando com o filme, você tem ela chegando ao Brasil com a sua arara. O filme também é divertido, muito alegre, tem um certo toque de humor, porque o Blue, a arara macho, é toda desengonçada pelo fato de não saber conviver com outros animais e nem com outros humanos. Isso mostra, e tem um ponto interessante a ser discutido também com os alunos, o grau de fragilidade desses animais que são traficados. O animal, quando sai do seu habitat natural e fica preso, enjaulado, ou em sítios, em casas, mesmo que sejam bem tratados, esses animais correm um grande perigo de extinção, porque eles não conseguem mais retornar ao seu habitat natural, visto que perdem as habilidades de se defender, de caçar, de se acasalar, de se aninhar, porque eles vão perdendo esse contato com a natureza e vão sendo domesticados. Quanto maior o grau de domesticação, mais frágil esse animal fica, inclusive não podendo mais ser devolvido à natureza. Bom, aqui o IBAMA justamente ele faz parcerias com alguns sítios e fazendas, o que chamamos de criadouros conservacionistas, para soltar esses animais em um habitat, digamos assim, semelhante ao que ele vivia, aqueles animais que foram apreendidos pelo IBAMA porque estavam sendo ou contrabandeados ou sendo criados em cativeiro. Então esses animais, entre aspas, são doados para estes criadouros conservacionistas. Não é a solução ideal, mas é melhor do que aqui esses animais estavam anteriormente. Voltando ao filme, então o Blue chega ao Brasil e se perde, tanto ele como a sua fêmea são capturados novamente por biopiratas, e vale dizer que o encontro do Blue com a sua futura esposa, digamos assim, não é muito feliz, porque ele é muito domesticado e ela é agressiva, ela é selvagem, ela não foi domesticada. Então, eles dois são colocados em um criadouro de pesquisa para se acasalarem. Ele não sabe voar, ele não sabe caçar, ele não sabe se proteger. Então, o primeiro contato deles dois não é muito feliz, mas ao longo do filme, eles travam uma amizade que, inclusive, no final eles se acasalam e para o filme 2 eles têm os seus filhotes. Bom, e durante todo esse desenrolado enredo, a gente tem ao longo do filme uma certa valorização da nossa cultura e da nossa biodiversidade, visto que a abertura do filme é muito bonita, alegre, empolgante, vibrante, começa com um samba, no ritmo de escola de samba, porque na época do carnaval que ela chega ao Brasil, chega ao Rio de Janeiro, mostra também uma debandada de aves coloridas na floresta, acredito que valorizando a nossa floresta amazônica, mas também devemos lembrar da nossa Mata Atlântica, que foi quase toda devastada, devemos também lembrar da Caatinga e do Cerrado brasileiro. São biomas riquíssimos em biodiversidade e que estão aí abandonados sem fiscalização para caçadores, colecionadores e biopiratas chegarem, pegarem o que bem desejarem e saírem por aí ganhando dinheiro às custas do nosso patrimônio biológico. Bom, durante o filme a gente também vê um leve toque de valorização da nossa música brasileira, toca um pedacinho da Garota de Ipanema, uma valorização da Bossa Nova. Gostei muito dessa oportunidade de outras pessoas relembrarem não só a riqueza biológica, mas a riqueza cultural que é o nosso país. Bom, continuando com a história, a gente tem o casal de araras, como eu já disse, sendo capturado e no final eles são salvos. E agora eu quero fazer um breve comentário acerca desse tema biopirataria, que é o tema central do filme. Apesar das crianças não perceberem, é importante que os pais que estejam assistindo com as suas crianças
falem, valorizem o tema central e discutam com seus filhos, com as suas crianças, o quanto é importante valorizar o que nós temos. E os professores da educação infantil do ensino fundamental têm aqui uma boa oportunidade para fazer um trabalho, inclusive interdisciplinar com esse tema. Então a gente deve lembrar que o biopirataria é a apropriação indevida, a comercialização, vamos dizer, o roubo de material biológico do nosso país para outros. E quando a gente fala de material biológico, nós estamos falando de vegetais, animais, fungos, material genético. Mas também há um outro conceito para a biopirataria, quando se refere também à cultura indígena, a cultura, por exemplo, das diversas tribos diferentes que o nosso país ainda guarda. Portanto, biopirataria é a apropriação indevida desse material riquíssimo que nós temos aqui. O pior de tudo é que eles chegam aqui, esses biopiratas, se passando por turistas ou por pesquisadores, por biólogos, chegam nesses locais nativos, aprendem com a cultura local e levam esse patrimônio para o seu país e lá patenteiam. Como foi o caso do açaí. O açaí foi patenteado pelo Japão, mas depois devolveu a patente ao Brasil, né? A gente vê todos os dias chegando pessoas como pastores, como seminaristas, como religiosos, como turistas, vindo morar em locais de tão difícil acesso, vamos dizer assim, dentro da floresta amazônica, lá nos confins do mundo, fazendo o quê? Se passam por pessoas extremamente bem intencionadas, levando daqui para o seu país de origem esse nosso patrimônio. Também um grande exemplo é o caso da seringa, que as nossas sementes, milhões e milhões de sementes foram roubadas da mata amazônica, da floresta amazônica, e foram plantadas na África e lá se adaptaram muito bem, visto que o clima é semelhante, e lá foi patenteado. Mas nós temos como primeiro grande crime de biopirataria foi o roubo do pau-brasil na época da invasão dos portugueses ao nosso país em 1500. E de lá para cá nós temos sido usurpado ao longo desses anos. É muito importante que as crianças compreendam o que é patrimônio nacional brasileiro. É muito importante que eles compreendam que nós devemos proteger o que é nosso e que nós devemos conhecer, estudar, aprender para valorizar. O que esses biopiratas levam do nosso país? A Amazônia é a maior farmácia viva a céu aberto do mundo. Imagine a quantidade de espécies de vegetais e animais onde as suas secreções ou as suas substâncias, que a gente chama de princípio ativo, são extraídos para a produção de medicamentos. Aí nós temos os venenos de serpentes, de aranhas, de escorpiões, várias espécies da nossa fauna. Mas nós temos também extratos de sementes, né, de amêndoas, também temos extratos de raiz, de caule, de flores da nossa fauna, que também são extraídos e vendidos em outros países, como se nós não fôssemos os donos. Porque as leis da patente protegem o país de origem, mas também protegem aquele que está produzindo. Mas não, nós não ganhamos nada quando levam de nós esse material. Seria uma lista enorme de material biológico que já nos foi roubado e que nós perdemos a patente. Então, diversas espécies de sapos, pelos seus coloridos, né? Diversas rãs, anuros de modo geral,
chamam a atenção dos biopiratas. As aves, pelo nosso colorido, visto o exemplo das ararinhas azuis. Mas nós também temos serpentes, nós temos aranhas e escorpiões por produzirem material que podem extrair e produzir inclusive soros, extrair o seu material proteico para produzir substâncias que vão ser dali produzidos fármacos, né, ganhando muito em cima as indústrias farmacêuticas. Bom, então é muito importante que a partir desse filme divertido a professora possa trabalhar esse tema. À medida que o aluno vai crescendo, saindo da educação infantil para o ensino fundamental 1 e 2, você poderá aprofundar esse conteúdo, inclusive pedir para que os alunos façam uma pesquisa, como surgiu o termo biopirataria, que leis protegem o nosso material. Porque quando a gente fala de material biológico, nós estamos falando de material genético, não estamos só falando da espécime do animal em si, mas tudo que pode ser extraído dele. Mas nós também não estamos só falando disso, nós estamos falando do método de extração. Por exemplo, os chás, as infusões, que muitos desses biopiratas vieram para a Amazônia, moraram lá durante 6 meses, 1 ano, até mais, até aprenderem que plantas são essas e como é extraído dessa planta esse material. Então eles não roubam só o material biológico em si, mas o conhecimento acerca do uso daquele material. Portanto, aqui também vai um alerta. E eu quero focar na BNCC. Tudo isso cabe muito bem no nosso planejamento, respeitando a BNCC. A BNCC, ela grita, né, eu considero desta forma, para o professor, chamando a atenção que o trabalho de planejamento das suas aulas deve ser contextualizado, deve respeitar a diversidade cultural, deve preparar essa criança e esse jovem para a cidadania, para a solidariedade, para a cooperação, para a responsabilidade. Portanto, cabe dentro de tudo isso o tema biopirataria. Também a BNCC, tudo isso que eu citei, não está somente nas competências socioemocionais, mas está no seu eixo principal da BNCC, que é a integralidade, que é o olhar do educador para esta criança, para esse adolescente, que deverá se tornar um homem integral, ou seja, equilibrado, e com um olhar mais respeitoso para o planeta, para a vida. E por último, eu gostaria de fazer uma referência, que eu ainda não comentei, é que o tráfico de animais ou de vegetais ou de qualquer material inerente ao conceito só acontece porque tem quem compre. Muitos são os colecionadores, muitas são as pessoas que gostam de ter um animal de estimação diferente, exótico, que não é do seu país, na sua casa. Isso não traz vantagens nenhuma, nem para o animal, como eu já citei, e nem para a pessoa que está criando, para a pessoa que pagou caríssimo por aquele animal. Um animal que é extraído da natureza, além dele não poder mais voltar, ele traz em si diversos parasitas que poderão ser muito prejudiciais ao homem, à sua família. Ele pode sim, esses parasitas que vivem em harmonia no corpo daquele animal, mas no corpo do ser humano poderá desenvolver uma doença. Bom, as pandemias que já ocorreram no mundo vieram de animais, né? Os vírus que estavam nesses animais lá muito bem, quando chegaram na espécie humana, desenvolveram uma contaminação que se espalhou pelo mundo. Nós atualmente estamos em uma pandemia, um vírus, que com certeza saiu de alguma espécie de animal, que eu não quero aqui comentar a respeito, mas que justamente é esse convívio desrespeitoso, é essa pretensão humana de dominar as outras espécies, é essa falta de zelo e de respeito para com o planeta e as espécies que coabitam conosco, que desencadeia muito desses desequilíbrios
muitas dessas viroses. A febre amarela, ela é transmitida, pode ser transmitida, ela é transmitida pela picada de um inseto, de um mosquito. E se você tem em casa, por exemplo, um macaco prego, que ele tem em si o vírus, e se o inseto pica o macaco e depois pica o ser humano, essa picada vai transmitir a febre amarela. Então, assim, muitas vezes você tem um animal que você considera bonitinho, engraçadinho, exótico na sua casa, e você está espalhando, disseminando uma certa doença. Então, a biopirataria só traz vantagens para o criminoso, só traz vantagem para o tráfico, para aqueles que vivem da criminalidade. Mas, para o colecionador, para aquela pessoa que gosta de ter um animal, na verdade não traz, porque ele inclusive está correndo risco de contaminação e de morte. Eu quero encerrar aqui trazendo para vocês o tema central da biopirataria como sendo uma oportunidade de você trabalhar de forma interdisciplinar, professor do ensino fundamental e inclusive do médio. É muito importante, professores, que vocês não esqueçam da bioética, né? A bioética é um dos segmentos, um dos setores da ética quando se refere ao respeito à vida aqui no planeta. E se a gente fosse apropriar um pouco desse conceito, você vai ver que dentro deste há também aqui a discussão da manipulação errada do homem sobre esse animal. Então, é preciso, professor, que você traga como tema transversal das tuas aulas também a questão da lei que regulamenta o respeito às outras espécies. O professor de matemática tem aqui uma oportunidade de trabalhar com estatística, com gráficos, quando ele vai trabalhar o tema de biopirataria. O professor de ciências, o professor de geografia, o professor de história, o professor de língua portuguesa. Então você tem aí um projeto que pode ser elaborado por todos vocês em conjunto, como diz a BNCC, tem que trabalhar com integralidade e não mais com fragmentação dos conteúdos. Então, aqui eu me encerro dizendo que eu espero que vocês possam utilizar esse recurso da melhor maneira possível, explorando todas as possibilidades, com todas as disciplinas, não esquecendo das competências que hoje são extremamente necessárias, como a gente está vendo na pandemia que nós estamos vivendo, a questão da corresponsabilidade, a questão da solidariedade, a questão da empatia, mas a questão da cidadania está lá como sendo uma das 10 competências socioemocionais da BNCC. Então vamos lá, vamos nos divertir assistindo ao filme Rio e trabalhando um tema de extrema importância. Vamos torcer para que as nossas crianças e adolescentes sejam, no futuro, adultos mais responsáveis, mais coerentes, mais comprometidos com o planeta do que nós somos. Um grande abraço para todos nós. Eu espero ter te ajudado, ter contribuído com alguma ideia e eu espero que você trabalhe com o filme. Um grande abraço. Deixa o teu like, a tua sugestão, para que a gente possa trazer aqui para todos nós. Tchau, muito obrigada pela sua atenção.